O frevo tem uma coisa muito interessante que é o aspecto da instrumentação. Isso porque ele surge através das bandas de música e na banda de música, as bandas, sobretudo bandas formadas por instrumentos de sopro, esses instrumentos podem ser os metais ou as madeiras, e também temos a presença dos instrumentos de percussão, o surdo, é o bombo, é o prato, é a caixa clara. Isso é muito presente nas bandas de música. E o frevo surge nesse ambiente de banda de música. Aí o que acontece é que quando chega a década de 30 aproximadamente, começa a aparecer uma forte influência das big bands americanas. Ainda na década de 20, um pouco antes mesmo, começa a aparecer de uma forma mais forte essa influência das big bands americanas nos arranjos, e isso vai influenciando também para que aqui em Recife comece a aparecer, comece a surgir esses grupos, essas big bands para tocar música, que era música que se dançava nos bailes. E o frevo começa a adotar essa instrumentação das big bands americanas. E, por exemplo, um aspecto harmônico muito interessante é que na banda de música nós temos a tuba, né, falando assim da base da seção rítmica. Na banda de música nós temos a percussão, temos a tuba e temos as trompas, né, são saxhorns, que faz todo o acompanhamento. Nas big bands nós não temos as trompas, mas temos trombones, saxofones, trompetes. Inicialmente tinha o baixo acústico, com o tempo foi passando e o frevo foi adotando a tuba também, né? Em alguns momentos a tuba estava muito presente, e também posteriormente o baixo elétrico. Mas eu quero chegar no seguinte, que na banda de música nós temos, fazendo um acompanhamento harmônico, digamos assim, a tuba e as trompas, que são saxhorns. Na Big Band nós temos um piano, por exemplo, o piano e o baixo acústico responsável por essa harmonia. Então durante algum tempo os arranjos de frevo eles tiveram esse suporte. Quando chegou na década de, digamos assim, a partir dos anos 60, 70, começou a aparecer outros instrumentos e na música popular, digamos assim, foi aí que chegou a guitarra para fazer parte do frevo. Nas orquestras chegou o baixo elétrico também. Isso aí já deu uma outra dimensão, outro tratamento para o arranjo. Isso porque tem muitos arranjos que nós podemos ouvir por aí, sobretudo de Nelson Ferreira, por exemplo, que em alguns momentos não se utilizava piano. Então o cantor ficava, o Nelson Ferreira utilizava em seus arranjos, o suporte era fornecido pelos sopros. Então em muitos momentos os sopros é que fica responsável por fornecer a harmonia. Então ele utilizava, por exemplo, o baixo acústico, utilizava surdo, utilizava caixa. Então esses instrumentos e, claro, os saxofones, trompetes e trombones. Então essa era a instrumentação que era utilizada. E uma outra coisa também é a questão harmônica, a questão da harmonia. Era uma harmonia mais consonante, né, até a década de 50 aproximadamente. Isso aqui no Brasil era muito comum, a partir da Bossa Nova, foi que, digamos assim, apareceu a época moderna da harmonia. Isso porque até a década de 50, o que acontece? A harmonia da música popular era muito voltada para aquela harmonia do século XIX ainda, a música do choro, a música da polca, a música dos dobrados, dos machiches, que era muito ligada ainda à harmonização do século XIX. A partir da década de 50, começa a aparecer, a gente percebe aí claramente na Bossa Nova. Mas tem um negócio muito interessante nisso, é que Nelson Ferreira, por exemplo, ele não era muito aberto à utilização das dissonâncias, significa as sextas, as sétimas, acordes de nona, 11ª e 13ª, que são acordes que utilizam tensões harmônicas. Então, por exemplo, aqueles compositores que participavam das gravações da Rosenblit, que era a gravadora que foi fundada aqui em Recife, na década de 50, os compositores não se utilizavam de música de harmonia dissonante, porque o Nelson era o diretor e ele não concordava muito com isso. Então, durante muito tempo, o frevo permaneceu utilizando uma linguagem harmônica que tinha, digamos assim, as suas raízes no jeito de harmonizar e no jeito de pensar do século XIX. Mas não foi nem por isso que muitos compositores começaram a utilizar
mesmo que não fosse gravado aqui na Rosenblit, mas podia ser gravado em outros lugares. Então nós temos Zé Menezes, que começou a trabalhar com harmonia mais dissonante, temos Guedes Peixoto, temos Clóvis Pereira, temos o Maestro Duda, que começaram a trabalhar com acordes mais dissonantes, e até mesmo influenciado pelo jazz, né, sobretudo, e pela bossa nova. E atualmente, por exemplo, isso teve continuidade. Então você vai escutar a Spock Frevo, já tem umas harmonizações mais sofisticadas. Você tem a Orquestra Quebra-Mar, que eu fundei agora em 2014, que já leva o frevo para outra dimensão, assim, no sentido de que não é mais um frevo tonal, a maioria dos frevos, mas nós abrimos um espaço para o frevo modal. Então o frevo, ele passa a ter outras possibilidades, outros territórios que ultrapassam a questão do tom maior e tom menor, tonalidade maior e tonalidade menor. Ele começa a explorar um território ainda não muito explorado pelo frevo. Então é isso. Essa e outras coisas vocês vão ver no Batuque Book de Frevo de Climério de Oliveira e Marcos FM.